paz do Senhor, meus irmãos, amém? Chegou o momento da palavra de Deus. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesta noite. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Glória a Deus. Último domingo do ano de 2025. Olha para o lado e olha esse vencedor que está do seu lado, essa vencedora. Fala assim: graças a Deus que chegamos até aqui. Foram meses de luta, meses de batalha, mas o Senhor nos conservou até aqui e por isso vamos glorificar e exaltar ao seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que possui a sua Bíblia, abre por favor em 2º livro dos Reis, no capítulo 20. 2º livro dos Reis, capítulo 20, apenas o verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, amém? E diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler no telão. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa. Eu vou ler na minha versão então. Põe em ordem a tua casa. Agora abre comigo em Atos capítulo 16, no verso 27. Atos 16, verso 27, e vai dizer assim a palavra do Senhor: acordando o carcereiro, e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Verso 28, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite nós te glorificamos e te exaltamos por este culto de adoração ao teu nome. Agora te pedimos, ó Senhor, que seja manifestada a tua graça e a tua misericórdia sobre este lugar. Este povo é teu, esta igreja é sua. Fala conosco de maneira poderosa, pois ansiamos por ouvir a sua voz. Antes de você se assentar, vire para 2 pessoas e diga assim, ó: põe em ordem a tua casa, pois um novo ano vem aí. Não, fala com voz de profeta: põe em ordem a tua casa, pois um ano novo vem aí. E você senta glorificando ao nome do Senhor. Meus irmãos, quando me fizeram este convite de estar aqui ministrando ao Senhor, como sempre, o nervosismo me bate, e eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite? E o Senhor me levou a estes 2 textos. O engraçado é que esses textos, eles não se conversam, são textos totalmente diferentes, são textos de contexto histórico muito diferente, mas esses textos saltaram ao meu coração e o Senhor me fez mergulhar neles. De um lado, nós vemos o rei Ezequias, uma autoridade instituída sobre Judá, um rei que, diga-se de passagem, apesar de um histórico de reis que não fizeram aquilo que era certo diante dos olhos do Senhor, nós vemos Ezequias, que depois de Davi foi um dos mais fiéis. Nós vemos Ezequias, que foi um rei que acabou com a idolatria de Judá. Nós vemos Ezequias que restaurou o culto a Deus. Esse era o rei. Do outro lado, nós vemos um anônimo, um carcereiro, não tem nem seu nome citado na palavra de Deus. Qual era a sua missão? Tomar conta de alguns presos. Trabalhava para o Império Romano. Um desses presos, Paulo, o outro, Silas. Você conhece a história. A história vai dizer que Paulo e Silas estão em Filipe. E dado o momento, todas as vezes que ele passava em um certo ponto da cidade, existia naquele lugar uma mulher que, endemoniada, fazia adivinhações. O grande detalhe, que existiam pessoas que ganhavam dinheiro com essas adivinhações dela. E todas as vezes que ele passava,
o diabo jogava uma piadinha para Paulo, falava: ali vai os homens de Deus, ali vai os homens de Deus. E o texto vai dizer que nenhuma dessas passagens Paulo vai se aborrecer e vai dizer: eu te repreendo no nome de Jesus. Aquele espírito de engano sai daquela mulher e eles acabam com aquela casa de aposta daqueles homens. Aqueles homens ficam muito nervosos e vão até as autoridades da cidade e, sem nenhum julgamento, sem ao menos saber quem eles eram, lançam Paulo e Silas numa prisão. Paulo e Silas são lançados em uma prisão porque fizeram uso da autoridade que há no nome de Jesus. E aqui eu já começo a pregar. Se estamos colocando em ordem a nossa casa, uma das coisas que eu e você precisamos começar a fazer é o uso da autoridade que há no nome de Jesus. O engraçado é que muitas das vezes dentro do nosso próprio lar murmuramos, reclamamos, criamos desavença, e ao invés de fazermos tudo isso, precisamos usar a autoridade que há no nome de Jesus. Então você homem, você mulher que está aqui nesta noite, se a ordem do céu é para botar ordem em sua casa, comece fazendo uso da autoridade que há no nome de Jesus, e comece a ver as mudanças, porque quando a autoridade de Jesus se manifesta, não tem mal que fique de pé. Não, você não entendeu. Quando o nome de Jesus começa a entrar em ação, não tem doença que fica de pé, não tem rebeldia, não tem frieza no casamento, não tem miséria, porque a autoridade do nome de Jesus manifestada move o sobrenatural. E quando eu olho essas duas histórias, eu quero começar por Ezequias. Ezequias está vindo de um momento milagroso. Senaqueribe, junto com seu exército da Síria, vai afrontar o povo de Judá, e ele afronta de uma maneira que tenta colocar em dúvida aquilo que Deus ia fazer. Só que Ezequias vai pegar toda aquela situação e apresentar ao Senhor, e de uma maneira milagrosa e sobrenatural, a palavra de Deus vai dizer que 185 mil homens são mortos por um anjo do Senhor. E o engraçado é que logo após vivenciar este milagre, entramos no texto a qual acabamos de ler. Ezequias, aquele que no capítulo 18 vai ser notado como que fez certo e reto aos olhos do Senhor, é acometido de uma doença. E essa doença, ela tem por intuito tirar a sua vida. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler, vai dizer que Isaías, o profeta do Senhor, entra em sua casa, e ali ele dá uma ordem e uma sentença. A ordem é: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Esse texto me chama a atenção, porque ele é meio que contraditório. Eu não sei você, mas se você já teve a oportunidade de trabalhar em aviso prévio, sabe que você não rende nada. Quem por acaso vai dar o sangue naquele lugar aonde o seu contrato já está se findando? E isso me chama a atenção, porque o Senhor está dando uma ordem para Ezequias: põe em ordem a tua casa, mas a sentença é: você vai morrer. O texto não vai dizer: Ezequias, põe em ordem a tua casa, que os seus anos vão ser prolongados. Põe em ordem a sua casa, que o seu reino vai se estender. Põe em ordem a sua casa, porque eu vou te abençoar. Não, não. É põe em ordem a sua casa, porque logo em seguida você vai morrer. E eu fui perguntar ao Senhor: Senhor, eu não estou conseguindo entender. E o Senhor me revelou que existe um problema, existe uma mentalidade que tem surgido em nosso tempo, que é buscarmos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, mas não por aquilo que Ele é. Na minha infância, eu tive uma experiência. Minha mãe está ali. Chegava a época de final de ano, na escola eu ouvi algumas crianças falando assim: se eu tirar nota boa, se eu passar de ano, meu pai vai me dar um presente. Eu todo bobo, chego em casa e pergunto para minha mãe: mãe, se eu tirar nota boa e passar de ano, o que você vai me dá? Ela, muito sábia, vira para mim e fala: você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Entenda, quando você serve ao Senhor,
por aquilo que Ele pode fazer, quando Ele faz, você para. Quando Ele não faz, você também para. Mas quando você entende que servir ao Senhor está além daquilo que Ele pode fazer, mas é uma questão de obediência, você deixa de usar a obediência como moeda de troca e passa a fazer aquilo que é devido. Mas Senhor, se o Senhor mexer no meu casamento, eu começo a mudar com ele, eu começo a mudar com ela. Mas por que você não começa a mudar agora? Mas no meu trabalho está tudo muito ruim. Se o Senhor me colocar em um outro emprego, a minha postura vai ser diferente. Mas por que você não começa a ser diferente agora? Não, eu só vou me envolver no Ministério Boas Novas se o pastor Eliseu me vê e me der um cargo. Mas espera aí, por que você não se envolve agora? A palavra é: põe em ordem a sua casa. É uma ordem, e a sentença, aquilo que Deus vai fazer ou que não vai fazer, é com Ele. Sabe por quê? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: porque Ele é soberano. E se Ele é soberano, Ele dá conta do que Ele vai fazer, mas você não, você tem que dar conta para Ele do que você deve fazer. E se a ordem do Senhor hoje é: ponha em ordem a sua casa, então independente da sentença, comece a dobrar as mangas e comece a se movimentar, porque se tem um ano vindo aí, a tua casa não pode estar do mesmo jeito. Porque se ela continuar do mesmo jeito, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E o Senhor, nesta noite, quer mexer com a estrutura da sua casa, da sua mente, trazendo a você para um centro de pensamento de que serve ao Senhor, obedeça ao Senhor por aquilo que Ele é. E o texto vai dizer que esse negócio de colocar a casa em ordem é um negócio tão sério, mas tão sério, que o Senhor me levou em Lucas capítulo 15. Quando a gente entra em Lucas capítulo 15, nós vamos ver o Senhor Jesus ali ministrando 3 parábolas. Em uma das parábolas ele vai dizer que uma mulher tendo 10 dracmas, dracma era a moeda da época, dracma representa valor, dracma representa, não, você não está aqui comigo, dracma representa, e o texto vai continuar dizendo que ela perde uma dessas dracmas, e ao perder uma dessas dracmas, o texto vai dizer que ela acende a candeia, varre diligentemente, ou seja, ela começa a arrumar a casa, e isso já o Senhor começa a ministrar o meu coração, porque se ela está arrumando a casa, é sinal que a casa está bagunçada. Então vira mais uma vez para o irmão que está do seu lado e fala assim: casa bagunçada gera perda de valores. Oh Jesus, está entendendo por que o Senhor tem que botar a sua casa em ordem? Porque casa bagunçada gera perda de valores. E quais são os valores da sua casa que têm se perdido? Será que é o respeito dos filhos para com os pais? Será que é o respeito do marido para com a esposa? Será que é o respeito da esposa com o marido? Será que você não trocou a comunhão da mesa pelo vínculo social do celular? A questão toda é que nós não estamos priorizando aquilo que devemos priorizar. As coisas estão arrancando o altar de adoração a Deus do nosso lar e tudo está virando uma bagunça. Não existe mais referência. Se os pais tentam ser autoridade dentro de casa, não, é opressão. A mulher, por sua vez, não deixa o homem ser o homem da casa, quer trocar de papel, está uma bagunça, mas você está projetando 2026, e o Senhor está te dizendo, tem um ano novo chegando, mas é primeiro necessário colocar em ordem a sua casa. Não adianta, Deus não opera em meio da bagunça, o valor só foi
restaurado quando aquela mulher varreu diligentemente a casa, botou tudo no seu lugar. Aí ela encontrou o que estava perdido. Nesta noite o Senhor está querendo que você faça uma análise de consciência e comece a perceber o que dentro da sua casa precisa ser organizado, o que dentro da sua casa precisa ser mexido, o que dentro da sua casa precisa ser colocado no lugar, porque Deus não opera no meio da bagunça. E a palavra é: põe em ordem a tua casa. Não dá. Se a nossa casa não tiver totalmente organizada, se a nossa casa não tiver alinhada com o Senhor, se a nossa casa não tiver aos pés do Senhor, a gente perece. E eu sei, estamos chegando ao final de um ano, estamos iniciando um outro ano. Talvez eu teria que trazer para você aqui uma palavra de vitória, mas o Senhor está te trazendo a consciência, porque você precisa se preparar. Nós precisamos nos preparar, porque existe um momento da nossa vida que é inevitável. Esse momento a Bíblia caracteriza como dia mau. Se você puder me ajudar, mídia, abre para mim Efésios 6:13. E vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia. A palavra não está dizendo se o dia mal vier. A palavra não está dizendo que talvez vai vir. A palavra está dizendo que ele vem. Só que se a sua casa não estiver em ordem, ela vai ruir. Se a sua casa não estiver alinhadinha com o que Deus é, ela vai ruir. Então não adianta projetar 2026, sendo que tem muito trabalho para você fazer ainda esse ano, com relação à sua casa. E o Senhor quer te preparar, para fazer da sua casa um lar forte, para fazer da sua casa sim um lar vitorioso. Mas para isso, dá um catuque do lado: põe em ordem a tua casa. Não, fala para ele ouvir: põe em ordem a tua casa. Porque a crise vem, irmãos. A Bíblia vai dizer que o dia mal vem. E quando eu olho para esses dois textos, eu vejo claramente isso. De um lado nós vemos um carcereiro, nós acabamos de ler. O texto vai dizer que ele desperta de um sono. E quando ele desperta deste sono, ele vai se deparar com um cenário caótico. Por quê? Você e eu conhecemos a história. Meia-noite, Paulo e Silas na prisão, fazendo aquela vigília. Um orando, o outro adorando, um louvando, o outro falando em mistério. E o texto vai dizer que aquelas cadeias foram abaladas. E ao serem abaladas, as portas daquelas cadeias se abriram. E quando ele acorda e vê esse cenário, ele falou assim: já era, todo mundo fugiu. Mas qual o perigo disso? Todo. Se os presos fugissem, ele pagava com a própria vida. Quando você vai lá no capítulo 12, no verso 19, se eu não me engano, você vai ver que aqueles guardas que estavam tomando conta de Pedro, quando Pedro estava aprisionado, e o anjo do Senhor veio para livrar ele, eles depois têm que prestar conta. Mas ao prestar conta, o texto vai dizer que eles perdem a sua vida. Então aquele homem está dentro de um cenário caótico. Por quê? Porque ele vai perder a sua vida, a sua casa vai perder o sustento. Talvez os seus filhos vão começar a ter que trabalhar para ter que servir de pagar as dívidas da casa. Fora a vergonha social, porque matar aquele carcereiro não seria algo escondido, seria algo público. Então aquela família seria excluída socialmente. Em resumo, o momento que aquele carcereiro está vivendo é um momento de desespero. Só que a crise serve para revelar quem nós somos. A atitude dele
é de querer tirar a própria vida. E por mais que talvez você ache espantoso isso, eu sei que muitos aqui dentro já pensaram nisso, no momento de angústia, no momento de desespero, no momento quando você olhou para o lado e para o outro e não viu uma saída, e achava que somente a morte ia aliviar a dor. Essa era a intenção daquele homem. A crise estava instaurada. Só que eu olho para Ezequias e eu vejo um comportamento diferente. A sentença tinha vindo do próprio Deus. Isaías disse: Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Não tem escapatória, é sentença de morte. Mas Ezequias vai me ensinar que não importa qual seja o cenário de crise, oração continua sendo a arma mais poderosa do crente. O texto vai dizer que ele não vai se levantar. O texto vai dizer que ele não vai nem se ajoelhar. O texto vai dizer que ele vira o rosto para a parede e ele começa a falar com Deus. Ele começa a pedir misericórdia. Ele começa a se apresentar ao Senhor. Entenda, não fique desesperado para colocar sua casa em ordem. É preciso somente uma coisa: oração. Começa a orar, que as coisas começam a se ajustar. Começa a orar, que a tempestade começa a se acalmar. Começa a orar, que você vê a mão de Deus se movendo a seu favor. Comece a orar, que você começa a ver o milagre acontecer. Mas a gente quer fazer tudo, menos clamar ao Senhor. Nada contra, mas a gente procura médico, a gente procura amigo, a gente procura tanta gente, e você tem à sua disposição apenas a uma oração de distância, aquele que com o poder da palavra disse: haja luz e houve luz. Aquele que com o poder da palavra deu ordem para que o mar produzisse peixe e o mar começou a produzir. Aquele que com o poder da palavra mandou que a terra produzisse relva e ela começou a produzir. Aquele que com o poder da palavra soprou o meu e o seu fôlego de vida. Aquele que se fez a própria palavra, o verbo vivo, tudo para que você não perdesse a sua salvação. Então não deixe o diabo começar a colocar mentiras no seu ouvido, dizendo que a oração não funciona. A oração continua sendo a arma mais poderosa do crente. Então, está com problema, está em crise, vai orar. Ora. A palavra de Deus diz que o ouvido dele não está agravado para te ouvir. Ele conhece a sua voz quando você se dobra e chora diante dele. Ele conhece a sua voz quando você clama mesmo sem força. Ele conhece a sua voz quando você nem clama, só chora. É esse Deus a qual Ezequias foi orar. E o texto vai dizer que é acrescentado 15 anos à vida de Ezequias. E a questão toda é que aquele carcereiro, ele pode ter tido sim uma atitude desesperada. Aquele carcereiro talvez não conhecia Deus. Então ele pegou a primeira oportunidade que estava diante dele. Mas existiam gente do lado dele que carregavam dentro de si a presença do Deus vivo. E foi socorro bem presente na hora da angústia para aquele homem. Paulo vai dizer: ei, não faça mal algum com sua vida, porque estamos todos aqui. O engraçado é que aquele homem, ainda que com atitude desesperada, recebe a misericórdia do Senhor e alcança a sua bênção. Ezequias, por sua vez,
também alcança a sua bênção. Só que sermos abençoados pelo Senhor não isenta a gente de andar vigilante. Então eu sei que você está querendo que a sua casa esteja em ordem. Eu sei que a palavra do Senhor hoje é: põe em ordem a sua casa. E eu creio que o ano de 2026 é um ano que pode trazer sim muitas bênçãos sobre a sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Mas isso não pode te isentar de andar vigilante. Porque muitas das vezes, quando nós recebemos a nossa bênção do Senhor, nós baixamos as guardas. E é aí que o inimigo se aproveita. O texto vai dizer que Ezequias recebe 15 anos. Olha, o que era a morte se transformou em 15 anos. Mas logo em seguida ele vai baixar a guarda. Porque ele, tendo que botar em ordem a sua casa, vai abrir as portas para aquele que quer fazer dele um povo cativo. Vai colocar a Babilônia dentro da própria casa. Entenda, quer botar em ordem a sua casa? Começa a fechar a porta para aquilo que não é de Deus. Porque se você não vigiar, Babilônia entra na sua casa, tem acesso aos seus tesouros, tem acesso à sua intimidade. Oh Jesus, não adianta querer botar em ordem a casa, mas com a porta escancarada para tudo e qualquer coisa que vier. Ei, o Senhor está te dando discernimento espiritual nesta noite, para você começar a botar em ordem a tua casa e fazer seleção daquilo que entra, daquilo que não entra, daquilo que fica, daquilo que não fica, daquilo que é para pertencer, daquilo que é para você colocar para fora. Oh Jesus, Deus está neste lugar, igreja. Tem amizade que não é para estar dentro da tua casa. Se espante com o que eu vou te falar. Tem familiar que não é para estar dentro da tua casa. Oh, Ramante. Tem programa de televisão que você tem que parar de ver. Tem coisas que você tem que parar de fazer dentro da sua casa. Por quê? Porque você está escancarando a porta para a Babilônia entrar. E quando você menos esperar, ela vai te levar cativo. Mas o Senhor não quer isso para você. Ele quer que você tenha a postura que o carcereiro teve. O carcereiro, ele recebe a vitória. Ele fala assim, ó: me dá uma luz aqui, que eu vou até esse homem que está falando comigo. E quando ele chega diante desse homem, ele vai falar assim, ó: ainda bem que vocês não fugiram. Não, ele não vai falar isso. Sabe o que ele vai falar? O que eu preciso para ser salvo. A prioridade dele agora é outra. A prioridade dele agora não é mais ser uma autoridade romana. A prioridade dele não é mais ficar vigiando aqueles homens. A prioridade dele é fazer o que eu e você precisamos fazer todos os dias. Leve Cristo para dentro da sua casa. Leve Cristo para o centro do seu lar. Leve Cristo para dentro do seu casamento. Leve Cristo para dentro do seu relacionamento com os seus filhos. Leve Cristo para dentro da sua casa. Quer começar a botar em ordem a sua casa? Começa a priorizar o Senhor dentro do seu lar. Quanto tempo faz que você não se reúne com a sua família para orar? Quanto tempo faz que você não se reúne com a tua casa para fazer um culto no lar? O Netflix tem lá horas de consumo, mas não tem um louvor de adoração em família. Aquele homem entendeu que o que aconteceu na vida dele foi um milagre. E a partir daquele momento, ele entendeu que a vida dele não dava mais para seguir sem Jesus. O texto vai dizer que ele leva aqueles homens para dentro da sua casa. Ele vai cuidar dele, vai lavar as feridas, porque eles foram açoitados. Vai se batizar. Toda a sua casa vai se render aos pés do Senhor. E se talvez você está aqui, quer botar em ordem a sua casa, mas não consegue,
porque talvez o seu marido ainda não se rendeu, talvez a sua esposa ainda não se rendeu, talvez os seus filhos ainda não se rendeu. Começa a fazer com aquele homem, comece por você a levar Cristo para dentro da sua casa, e crê somente, e será salvo tu e a sua casa. A mesma palavra declarada sobre a vida do carcereiro é declarada sobre a minha e a sua casa hoje. Será salvo tu e a sua casa, não vai se perder ninguém, porque o Senhor é o Senhor da sua casa. Oh, aleluia! Mas é preciso se posicionar. Não importa o que está acontecendo fora da sua casa, tenha Cristo no centro do seu lar. Tenha Cristo no centro do seu lar. Tenha Cristo no centro do seu lar, e isso vai fazer toda a diferença. E aqui eu já caminho para o final, e queria que você ficasse de pé neste momento. Eu queria orar por dois tipos de pessoas, mas antes de eu orar, se a mídia puder me ajudar, bota para mim Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Talvez você quebrou em ordem a sua casa hoje, porque você entendeu o que Deus quer falar contigo, mas precisa você ter uma ação, precisa você reagir. Pastor Anderson, eu estou sem força. Eu quero que você venha até o pé desse altar, e nós vamos estar orando pela sua vida. Você que quer uma mudança para o seu lar, você que quer que seu lar seja diferente, você que entendeu que o Senhor quer fazer mudanças na sua casa, você que entendeu que não pode entrar o ano de 2026 da mesma maneira, eu te convido a sair do seu lugar e vir até este altar, e nós estaremos orando pela sua vida, porque mudanças precisam acontecer, porque a palavra de Deus hoje é: põe em ordem a tua casa. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando, você pode vir até aqui. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que te cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é
esse altar, eles estão reconhecendo que somente o Senhor pode entrar na causa deles. Somente o Senhor pode agir na casa deles. Mas existem também aqueles que ainda não confessaram Cristo como Salvador. Existem aqueles que ainda não levaram Cristo para a sua casa. E se você que ainda não aceitou Cristo como Salvador, ou se por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, hoje Deus te dá uma oportunidade de você restaurar a aliança com Ele. Porque a sua casa continua pertencendo a Ele. Mas Ele quer te ver aos pés deste altar. Ele não abre mão da sua vida. Então, se você ainda não confessou como Ele como seu Salvador, vem até aqui e nós queremos também orar por você. Ou faz um sinal assim, ó. Nós vamos até você. Aleluia, Jesus. Se não tem, que o Senhor te dê outra oportunidade. Eu queria que você neste momento estendesse as suas mãos para cá e começasse a declarar sobre a vida de cada família aqui representada. E a partir do momento que você declara sobre a vida deles, Deus começa a agir na tua casa. A partir como você começa a profetizar bênção sobre a vida deles, o Senhor começa a abençoar o seu lar. Assim como você começa a interceder por eles, o Senhor começa a guerrear em favor da sua casa. Então ore comigo, Senhor Deus e Pai. Nesta noite, Deus, nós entendemos a sua voz e precisamos, Pai, colocar em ordem o nosso lar, colocar em ordem a nossa casa, para que os valores não sejam perdidos. Pai, entendemos que precisamos ir até o Senhor por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, nós reconhecemos que só Tu tens o poder para mudar o cenário do nosso lar. Então nós colocamos, Pai, a chave de nossa casa em Tuas mãos, Pai. Entra, Senhor, porque o Senhor tem liberdade. Entra, Senhor, e coloca no umbrais de nossas portas a marca do Teu sangue. Entra, Senhor, no casamento. Entra, Senhor, no relacionamento com os filhos. Entra, Senhor, na dispensa. Entra, Senhor, no cenário profissional. Ah, Pai querido e santo, começa a movimentar as águas dentro daquele lar, Pai. Aquilo que não pertence ao Senhor, com a sua mão forte, arranca, Pai. Arranca, Deus, porque não vai ficar dentro da nossa casa aquilo que não pertence ao Senhor. Não vai ficar principado, não vai ficar potestade, porque é no poder do nome do Senhor que nós estamos declarando neste altar. Entra, Jesus, entra e move as águas, Senhor. Começa a botar tudo no lugar, Pai. Ah, Jesus, restaura, Senhor, a aliança, Pai. Os votos feitos no altar, Deus. Pai querido e santo, dê discernimento aos pais para cuidar dos filhos. Ah, Senhor, repreende aquele espírito de rebeldia, de desobediência, Pai. Deus querido, dá discernimento, Senhor, para fecharmos as portas para a Babilônia que tenta a todo custo entrar na nossa casa, Pai. Ah, Deus, e que possamos fazer como este carcereiro, levar o Senhor para o nosso lar e jamais abrir mão da Tua presença, e jamais abrir mão da Tua presença, porque a nossa casa pertence ao Senhor. Se você concorda com isso, aplaude e glorifica o nome dEle. Glória a Deus.